Fala rapaziada, começando mais um episódio Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 2-1 sobre o São Paulo e a consequente classificação para a final do Campeonato Paulista de 2026. Realmente nós tivemos um Palmeiras que começa o jogo muito bem, começa o jogo com bastante atitude, algo que em algumas partidas estava faltando, mas nesse jogo que era extremamente decisivo para o Palmeiras não faltou. E é nisso que eu falo, né? O Palmeiras do Abel Ferreira realmente tem muita experiência com decisões. Dá a impressão que o Palmeiras adora esse tipo de jogo, adora jogar uma decisão e o Palmeiras mostra muita vontade. Começou o jogo com uma intensidade bastante grande, uma intensidade muito boa, que até caracterizou o Abel Ferreira durante muito tempo no Palmeiras. Dessa vez nós conseguimos ir muito bem. Por isso o gol não demora muito a sair, porque logo aos 7 minutos, numa jogada que começa com o Flaco Lopes, passa pelo Vitor Roque. O Vitor Roque, que o que ele está jogando é impressionante, o que ele está brigando, o que ele está lutando, ele tenta contra todos os zagueiros do time adversário, realmente é um grande jogador, está numa grande fase e ele está querendo muito a seleção brasileira. E se ele continuar jogando esse futebol, se ele continuar se dedicando, eu creio que ele pode conseguir sim. E é dele que se origina a jogada até a bola sobrar para o Maurício. O Maurício vai lá e chuta e abre o placar para o Palmeiras. 1-0 para o Palmeiras, com o Palmeiras com uma grande dominância de jogo, e nesse primeiro tempo eu quero destacar especialmente o Maurício. O Maurício que vinha sendo muito pressionado, especialmente pela contratação do John Arias, todo mundo apontava que ele iria perder a posição naturalmente, e ele é outro também que quer jogar a Copa do Mundo, tanto que ele se naturaliza paraguaio para poder jogar pela seleção do Paraguai essa Copa do Mundo de 2026, então é outro que está lutando bastante. E eu quero também destacar a importância da concorrência, porque a partir do momento que o Palmeiras anuncia o John Arias e o John Arias começa a jogar pelo Palmeiras, a gente percebe que o Maurício vê a sua posição ameaçada. E uma vez que ele vê a sua posição ameaçada, ele começa a desempenhar melhor, começa a jogar bem melhor, começa a se esforçar mais, começa a chegar até na área para poder finalizar. Então é um jogador que está demonstrando também que está com vontade, que está querendo. E o primeiro tempo, na minha visão, ele foi o destaque absoluto, porque quase ele consegue ampliar numa jogada bastante parecida, só que dessa vez o chute dele desvia no zagueiro do São Paulo e acaba não conseguindo. Nós tivemos um primeiro tempo, na minha visão, de amplo domínio do Palmeiras, onde o São Paulo pouco pôde produzir, onde o Palmeiras teve domínio total das ações, conseguiu jogar muito bem, conseguiu se destacar e conseguiu impor o seu elenco melhor. O Palmeiras é um elenco de grande investimento, é um elenco de grandes jogadores, jogadores de nível de seleção, então não poderia estar jogando o que jogou em algumas rodadas anteriores. Mas dessa vez não, dessa vez o Palmeiras fez jus à sua folha de pagamento, jus ao investimento que está fazendo. E por muito pouco já não sai do primeiro tempo com 2-0, porque o Piquerez teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro, onde ele poderia cruzar, onde ele poderia chutar, ele acaba fazendo uma coisa nem outra, acaba dando um chute que foi meio cruzamento e a bola acaba saindo pela linha de fundo. O primeiro tempo termina com 1-0 para o Palmeiras, poderia até ser mais, porque o Palmeiras produziu para isso, o Palmeiras bem superior, mas no segundo tempo nós tivemos uma configuração um pouco diferente. Na minha visão, muito embora o Palmeiras tenha sido melhor no segundo tempo também, só que o São Paulo fez uma partida mais equilibrada contra o Palmeiras. E nós tivemos um lance logo no começo do segundo tempo, que foi uma bola na mão do Gustavo Gomes. Para mim, pênalti. Nós tivemos uma ampla polêmica em relação a isso, por isso eu tive cuidado de ver por diversos ângulos. Tem um ângulo que ele dá até a ilusão que bate na barriga do Gustavo Gomes antes de bater no braço. Porém, tem um ângulo que é feito mais por trás, que ele mostra claramente que bate direto no braço. Eu sou palmeirense, mas também, antes de mais nada, eu sou um comentarista justo. Então eu quero falar a verdade aqui para vocês. Eu sempre vou estar falando a verdade, independente se isso contraria o time que eu torço ou não. Na minha opinião, foi pênalti. Pênalti que ele não marcou porque... pênalti não marcado pela árbitra, né? Acaba que o Gustavo Gomes faz um movimento antinatural. É um movimento que ele coloca os braços assim. Então, na minha visão, quando a bola bate no braço com o braço colado ao corpo, na minha visão não é absolutamente nada. Mas a partir do momento em que ele faz uma projeção que é colocado até na regra como antinatural, na minha visão é pênalti. Pênalti não marcado, na minha visão a arbitragem errou. O Palmeiras foi beneficiado nessa daí, mas
É impressionante como Palmeiras e São Paulo sempre gera polêmica, né? Nós tivemos aquele lance no ano passado do Alan, que também foi um pênalti não marcado, que gerou uma grande polêmica. Só que dessa vez foi uma outra polêmica num jogo decisivo e, na minha visão, a arbitragem erra. Só que a partir daí, nós tivemos um Palmeiras que, numa jogada ensaiada de falta, uma bola que passa pelo Andreas Pereira, vai até o Piquerez cruza e o Flaco Lopes sozinho vai lá e marca. O Flaco Lopes, que é um centroavante realmente muito competente, se a bola sobrar para ele, ele tem muitas possibilidades de fazer o gol. Ele é um jogador extremamente bom, é um jogador com uma presença diária talvez a melhor desse elenco do Palmeiras. Então ele vai lá e marca o 2-0, dando uma certa tranquilidade. Tranquilidade, na minha visão, que não dura muito tempo e justamente pelo pênalti não marcado anteriormente. Na minha visão, a árbitra ela quis compensar, porque esse segundo pênalti marcado não foi. Para mim, a prova maior de que não foi é que, teoricamente, o Marlon Freitas pega no jogador de São Paulo, ele pega com o braço, teoricamente, no pescoço. Só que o jogador de São Paulo sai com a mão no rosto, o que já prova também que seja um pênalti cavado, porque para mim não tem a intensidade necessária para derrubar, não tem a força necessária para derrubar, então na minha visão tanto não foi falta que o próprio jogador de São Paulo sai com a mão no rosto ao invés de com a mão no pescoço. Então, se a bola pega no pescoço, ele teoricamente teria que estar com dor no pescoço, o que prova que não houve a intensidade e não houve a força suficiente por parte do Marlon Freitas. Mas, de qualquer forma, a árbitra marca o pênalti. Na minha visão, ela erra nas duas marcações. E uma, eu creio muito fortemente que foi para compensar a outra. Mas, de qualquer forma, o Caleri foi lá para a cobrança do pênalti, chutou no meio e a bola passa embaixo do nosso goleiro de mais de 2 metros de altura. É impressionante a dificuldade que ele tem com bolas rasteiras. O que me deixa bastante preocupado, porque eu pensei que ele fosse pegador de pênalti. Até porque um pênalti para você cobrar contra um goleiro de mais de 2 metros de altura é muito difícil você escolher um canto e ter certeza de ir nele. Então eu achei nisso, creio que até o Caleri pensa nisso, porque ele resolve bater no meio e passa justamente onde não poderia passar, justamente no único espaço que não estava preenchido. E ele consegue marcar o gol. 2-1, o que dá uma certa pressão para o Palmeiras, né? Uma pressão que não poderia existir, né? Porque o Palmeiras estava bem superior, uma pressão que na minha visão não foi justa, porque o Palmeiras tinha tudo para sair ganhando com uma certa até facilidade, de acordo com os prognósticos, mas de qualquer forma o Palmeiras muito experiente, um time que é muito decisivo. Para você ter uma noção, essa é a 7ª final consecutiva que o Palmeiras consegue chegar. Então o Palmeiras, muito embora a gente critique às vezes, e quando mereça ser criticado a gente critica, o Palmeiras está sempre chegando. A gente pode ver, o Palmeiras está sempre sendo campeão ou vice do Campeonato Brasileiro, chegando próximo, se eu não me engano, 4 semifinais consecutivas de Copa Libertadores da América, 3 finais. Dessas 3 finais ganhou 2. Então é um Palmeiras que, independente da fase, independente de estar jogando bem ou não, consegue sempre estar chegando nas competições. E conseguiu mais uma vez. E é uma marca que, goste ou não do Abel, aprove ou não o tipo de trabalho que o Abel faz, tem que se realmente falar o que é certo, porque ele chega à 7ª final consecutiva, que na minha visão é um número impressionante. Eu, sinceramente, não me lembro, quem tiver mais por dentro das estatísticas, mas eu não me lembro qual foi a última vez que isso aconteceu, se é que isso aconteceu. Então, realmente, parabenizar o Abel Ferreira, porque independente, muitas das vezes dá a impressão que não vai chegar, que está tudo errado, que as coisas não vão funcionar, ele vai lá e simplesmente consegue colocar o Palmeiras em mais uma final e dar essa alegria para o torcedor palmeirense. Agora a final nos espera, temos o Novo Horizontino pela frente, vai ser uma partida também bastante difícil, uma vez que o Palmeiras decide fora de sua casa, né? Nós não sabemos nem se o Allianz Parque estará pronto para o primeiro jogo da final, mas o segundo jogo já é um fato que o Palmeiras não recebe, será em Novo Horizonte. E lembrando, não podemos menosprezar o Novo Horizontino por ser um time de Série B, porque nós vimos o que aconteceu no primeiro turno. O Palmeiras perdeu de 4-0, foi a pior goleada da história do Abel como treinador de Palmeiras.
Então, nada de subestimar, mas temos que ser realistas, o Palmeiras é favorito. Então, na minha visão, foi um grande jogo do Palmeiras. O Palmeiras teve a dominância, até tomou mais susto do que deveria, mas de qualquer forma está na final. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.